Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E galera, não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo, enfim, né? Como eu sempre falo, talvez essa mensagem não vai falar nada com você, mas talvez alguém que você conhece está precisando ouvir essa palavra. E a palavra que Deus colocou no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, o tema do vídeo, na verdade, né? O tema do vídeo é a nossa convenção, né? Eu quero falar para vocês um pouquinho o que mudou na minha vida e eu quero compartilhar com vocês, né? Porque eu sei que vocês acompanham os meus vídeos aqui, mas tem coisas que vocês não conseguem ver ou sentir aquilo que eu vivo aqui dentro, né? Que é a minha intimidade com Deus. Então, assim, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Deus foi ministrando muito forte o meu coração com essa palavra, porque assim, muitas pessoas aceitam Cristo, mas não tem uma mudança verdadeira, né? Não se permite essa mudança, apenas se emociona ali no momento a aceitar Cristo, até chora, né? Sente a presença ali, mas não vive um arrependimento verdadeiro. E a importância de quando a gente aceita Cristo, a gente saber quem somos diante de Deus, ter a nossa identidade firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Então, assim, quando nós temos a nossa identidade formada em Cristo, nosso caráter mudado por Cristo, tudo começa a ser transformado, sabe? A gente já não vive mais com as mesmas práticas que a gente vivia, né, antes de conhecer Cristo, antes de se converter. Então, é realmente uma mudança verdadeira e tem que existir essa mudança, né? E a palavra que eu quero deixar aqui para vocês, né, para que vocês entendam o que Deus está querendo falar para você, se encontra lá em João, no capítulo 8, versículo 12, que fala assim: de novo, Jesus lhe falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. E é só até aqui, né? Eu quero ler para vocês só esse versículo. Então, assim, a palavra de Deus é bem clara aqui, né? Quando você começa a andar com Cristo, você já não anda mais nas trevas, sabe? É transformado. E quando a gente aceita Cristo, algo se transforma em nossas vidas, sabe? Porque assim, Deus ele não muda só apenas nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar, mas a maneira que a gente se veste também, Deus também muda isso, e também Deus muda e ele molda o nosso caráter, sabe? Então a gente precisa andar com os princípios de Cristo, né? Então, imitando os passos de Deus, imitando aquilo que Jesus nos ensinou. Não é fácil falar para vocês que muitas das vezes negar o desejo da nossa carne ou deixar de agir conforme a gente era acostumada a agir, isso é difícil, não é fácil dizer não, não é fácil renunciar, a renúncia é muito difícil. Então, tem hora assim, paro e penso, nossa, mas vale tanto a pena dizer não para tantas coisas que me faziam mal. Dizer não para as coisas do mundo vale muito a pena, porque a alegria do mundo ela é passageira. As coisas do mundo ela passa, mas as coisas de Deus elas são eternas. Então assim, eu falo para vocês e quem me conhece de verdade sabe que eu era uma menina assim estressada, triste, eu não tinha alegria. Hoje eu sinto assim, eu não sinto só que as pessoas percebem isso em mim, mas eu sinto a paz de Deus dentro de mim, de verdade. E quando você sente essa paz, essa alegria que é dos céus sobre a tua vida, as pessoas que estão ao teu redor, elas começam a ser impactadas, sabe? Então, assim, é muito importante você não só apenas aceitar Cristo, mas você também aceitar que ele mude a sua história, que ele comece a escrever um novo capítulo para você, que a partir de hoje você é uma nova criatura,
sabe? Então, por isso que tem muitas pessoas que não têm essa mudança, essa transformação, porque realmente elas não entenderam o que significa aceitar Cristo. Elas apenas se convenceram ali que elas aceitaram Cristo, né? Que elas vivem agora uma vida diferente, mas elas não sabem o que significa renúncia. Elas não sabem o que essa palavra realmente, o que significa. Eu tenho que falar não, eu tenho que aprender a falar não. Quando eu entendo que é importante falar não, eu começo a andar nos princípios de Jesus Cristo, sabe? Porque não é sempre que você tem que falar sim o tempo todo. Dizer sim, muitas das vezes vai te machucar. Dizer sim, muitas das vezes vai fazer mal para a tua vida. Então é muito importante você dizer não. Quantas vezes Deus diz não para gente? Quantas vezes Deus olha para a gente e fala, não, não é assim, sabe? Isso não é para você agora. Primeiro eu estou trabalhando em você, sabe? Então é importante, a gente aprende com Deus que é importante o não também, sabe? Então, assim, que vocês possam entender isso, que vocês possam entender que um não, um posicionamento, recusar muitas vezes as coisas que o mundo está te oferecendo, sabe? É importante. É importante você entender que agora você é uma nova criatura, sabe? Então você precisa tomar esse posicionamento e entender que você já não faz mais parte do mundo. Jesus está afirmando aqui que aqueles que o seguem, que aqueles que renegam a si mesmo para viver uma vida nova com Cristo, esse já não mais anda nas trevas, mas tem uma vida transformada e começa assim a andar na luz, a ser luz, porque é para isso que Jesus nos chama, para ser luz aqui nessa terra, né? Para ser a diferença, para fazer a diferença, para amar as pessoas, para se encher do renovo de Deus. Então, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, esse tema para me compartilhar com vocês, né? A convenção, a nossa convenção. O que realmente significa para você a convenção? O que realmente significa para você agora, a partir de hoje, você aceitou Cristo? O que isso significa para você? Sabe, porque eu vivo uma transformação verdadeira em suas vidas. Porque assim, quando a gente aceita Cristo, quando a gente faz essa oração, Senhor, te aceito, e você ali se entrega para o Senhor, você está disposto a renegar a si mesmo para viver uma vida nova com Deus. Não vai ser mais a sua vontade, mas vai ser a vontade do Senhor. Você será transformado, não transformado de fora para dentro, mas de dentro para fora, que é para isso que Jesus está nos chamando. E é para isso que Jesus veio, para nos ensinar que a verdadeira convenção não é essa que vai mudar a minha maneira de vestir, ou não vou mais cortar meus cabelos, não vou mais fazer minhas sobrancelhas, não vou mais usar uma maquiagem, mas é o que vem daqui. Porque o que importa para Deus, na verdade, não é isso aqui. Isso aqui é matéria, isso aqui veio do pó e vai retornar ao pó. Mas o que interessa para Deus é o que está aqui dentro. É o que se passa aqui dentro. Porque a palavra de Deus fala: você não vai passar mal por algo que você come, mas o que vai fazer mal para você é aquilo que você coloca para fora. Porque você só coloca para fora aquilo que o teu coração está cheio. Você vai praticar coisas mal. Você vai falar coisas maus, sabe? Então, a gente precisa cuidar. Então, a gente precisa cuidar com o que está aqui dentro. Eu vou praticar mais amor. Eu vou dar mais amor, vou demonstrar mais amor. Mas se ele está cheio de coisas ruins, eu vou praticar o mal. Eu vou falar coisas ruins para as pessoas, sabe? Então, o que faz mal para a gente não é o que a gente come, mas é o que a gente coloca para fora. E é para isso que Jesus está nos chamando, para ser transformado verdadeiramente. E quando a gente é transformado verdadeiramente, o nosso caráter é mudado. A gente tem uma transformação verdadeira, porque a partir de agora, não sou eu mais que controlo a minha vida, mas é Cristo. É Cristo que manda na minha vida. E a partir desse momento, você não faz mais planos, você entende que quem planeja para você é Deus.
Você entende que quem está no controle da tua vida é Deus, sabe? Então, assim, a gente precisa vigiar, a gente precisa cuidar com essa transformação. Porque, assim, quando não existe essa transformação, a gente está apenas conformados, né? Eu aceitei Cristo, eu sou crente agora, né? Como todos falam, porque eu penso assim, se você crê em algo, você já é crente. Mas se você é seguidor de Cristo, você precisa ser transformado de dentro para fora, sabe? Então, assim, quando você quer dar esse passo de transformação verdadeira dentro de você, primeiro você tem que deixar Deus mudar o teu caráter, mudar você por dentro, sabe? Então, assim, quando Jesus fala que você já não mais vai andar nas trevas, mas você vai começar a andar na luz, daí você vai se enchendo cada vez mais. Ai, minha garganta. Você vai se enchendo cada vez mais da presença de Deus, das coisas de Deus. Então você vai percebendo que as coisas do mundo já não vale mais a pena você desgastar tanto a sua vida por causa de coisas que não vão te trazer paz ou vai te trazer felicidade. Você vai focar nas coisas de Deus, sabe? Então aqui, quando a gente é novo convertido, né? E Deus falou muito forte isso ao meu coração, quando Ele estava colocando esse tema no meu coração. Quando a gente aceita Cristo a primeira vez, a gente tem mais sede, sim, ao pote. A gente quer viver aquela presença, a gente, nossa, até hoje, assim, eu sinto muita falta, eu sinto saudade de como eu senti a presença do Espírito Santo. Nossa, parecia assim, quando eu começava a orar, assim, o céu se abria, o fogo descia, nossa, mas era muito bom. Eu não sinto mais como eu sentia antes. Eu sinto a presença do Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus, mas muitas das vezes, por pecar, né, por pegar outros caminhos, acabar se desviando ali, né, que aconteceu isso comigo, tá, galera? Eu aceitei Cristo na minha convenção, e como eu falei, às vezes a gente está conformado. A gente sente essa presença, a gente sente a presença do Espírito Santo, mas a gente continua agindo da mesma forma. Não existe transformação. Existe uma transformação para as pessoas, mas dentro do meu lar eu continuo sendo a mesma pessoa. E isso acabou acontecendo comigo, tá? Não existiu transformação verdadeira. Eu queria empurrar Jesus, sabe, para as pessoas. Não, Jesus, tem que aceitar Cristo, isso que você faz é errado, sabe? Então eu queria que as pessoas sentissem a mesma coisa que eu sentia, mas eu não sabia como chegar até elas. Então eu saía tropeçando tudo, batendo em tudo, sabe? Tipo, sabe aquela pessoa que não sabe o rumo que vai pegar, mas quer que as pessoas sigam ela? E a própria palavra de Deus fala isso, né? Não tire a trave que está no seu olho para depois você tirar o cisco do olho do irmão. Então não tem como um cego guiar outro cego. Então primeiro você é moldado, você é transformado. E depois de todo esse tempo que eu me converti, eu fui entendendo como Deus trabalha e como Deus vai nos enchendo. E a gente primeiro precisa se encher, porque não tem como Jesus encher um vaso com seu azeite, se esse vaso está rachado, está quebrado. Então, como as pessoas vão ser tocadas por esse azeite? Não tem como fazer algo novo em algo velho, não tem. Não tem como encher, né, odres de vinho novo em odres velhos, sabe? Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente se enche de Deus, de coisas novas, a gente precisa estar limpo. E para a gente alcançar as pessoas, a gente precisa ser transformado primeiro. Porque o que vai impactar a vida das pessoas não é o que eu falo, mas é a minha atitude. É quem eu sou, sabe? Então, o que vai chamar a atenção das pessoas não é o que você fala, mas é as suas atitudes no dia a dia. Você age diferente. Você
tem um comportamento diferente, mesmo em meio às lutas você está tranquilo. E quando as pessoas começam a ver isso em você, eles começam a dizer: ei, eu quero isso que você tem, eu quero isso que você tem. Então, que Jesus possa me encher da mesma forma que te encheu, sabe? Sabe aquelas pessoas que você olha para ela e você pensa assim: nossa, eu já tive isso, sabe? Eu quero ser como essa pessoa é um dia, sabe? Ter essa presença de Deus, pregar dessa forma, ter essa unção, sabe? Então, assim, que a gente possa se encher de Deus, verdadeiramente. E quando a gente é novo, convertido, né? Eu falo por mim que eu fazia isso, eu queria empurrar Jesus, a força para as pessoas, sendo que nem eu tinha sido transformada verdadeiramente, sendo que nem eu tinha permitido Deus me transformar, curar minhas feridas, sabe? Então, assim, primeiro a gente precisa se curar para depois querer curar outras pessoas. Então, não tem como você estar todo arrebentado, cheio de né? Cheio de feridas, querer curar outras pessoas. Não tem como. Então, você primeiro precisa se curar, sarar tuas feridas, para daí você ter autoridade sobre o mundo, sobre, sabe, o mundo espiritual, sobre a palavra de Deus. Então, assim, primeiro Deus, ele molda o nosso caráter, ele transforma o nosso caráter. E quando a gente se converte, a primeira coisa que a gente se enche não é das coisas de Deus. Esse é o pior erro de todos. A gente se enche de doutrina. A gente vive doutrina. A gente cospe doutrina, sabe? Então, quando você quer viver uma santidade que não existe dentro de você, as pessoas começam a enxergar isso. Porque você quer passar, ensinar a doutrina. Primeiro você ensina o amor de Deus. Você só vai conseguir alcançar as pessoas pelo amor de Cristo. Não é doutrina. Essa outra parte é o Espírito Santo que convence a gente, não é o homem. Não é o homem que vai olhar para mim e vai dizer: Natália, essa roupa não é adequada para você. Mas quando a presença do Espírito Santo começa a habitar dentro de mim, quando eu coloco aquela roupa, eu vou começar a me sentir incomodada, porque já não faz parte mais de mim aquela veste, sabe? Então, assim, você vai começar a ser cobrada pelo próprio Espírito Santo. Porque até então, se você deixar algo por causa do homem, você não está deixando porque você quer. Você está deixando porque você quer agradar o homem, mas não agradar a Deus. Você está querendo deixar algo porque você quer mostrar uma santidade que não existe dentro de você. Mas você precisa ser transformado primeiro, sabe? Eu quero te convidar a dar um passo de fé diante da presença de Deus, a ter a sua vida transformada verdadeiramente na presença de Deus. Eu quero te convidar a deixar para trás todo o teu passado, tudo aquilo, sabe, que tem atrapalhado o teu chamado verdadeiramente. E que você precisa entender que o julgamento não ficou para você. É somente Deus que vai julgar. É somente Deus que pode decretar o final de cada um. Porque às vezes a gente costuma olhar para as pessoas e quer fazer o julgamento e acha que Deus não está com aquela pessoa. A gente não sabe da intimidade de cada um. A gente não sabe, quem é aquela pessoa diante de Deus. Então, muito cuidado com o julgamento. Às vezes você está apontando o dedo para uma pessoa que é muito especial para Deus. Sabe, porque o que Deus tem em nossas vidas, sabe, talvez as pessoas não vejam o que Deus está fazendo na minha vida, mas tudo bem. Elas não precisam entender. Nem eu preciso entender.
Eu só preciso obedecer a Deus e confiar na palavra dele sobre a minha vida. Porque muitos vão olhar para você e vão dizer: isso não é para você. Desiste, você não vai conseguir. Não dou tanto tempo que isso vai acabar. Muitos vão falar isso para você. Eu acho que esse plano não vai nesse caminho, que esse caminho é errado. Eu acredito que quando Deus ele levanta a gente, quando Deus tem algo na nossa vida, muitos vão olhar e vão dizer que você não vai conseguir. Mas foque naquilo que Deus te chamou. Foque na palavra de Deus. Porque quando Deus está falando, tem muitos ecos aqui atrás. Tem muitos ecos, tem muitas pessoas não acreditando em você. O próprio Jesus passou por isso, né? Quando Jesus foi na cidade onde ele cresceu, onde ele foi criado, muitos olharam e falaram: quem é esse? Esse não é o filho de José, o carpinteiro, filho de Maria? Quem é esse? E eles não entendiam e não conseguiam ver que quem estava diante deles ali era o Messias, o Filho de Deus. E eles não conseguiram enxergar quem era Jesus. Se não conseguirem enxergar que Jesus era o Messias, você acha que eles vão enxergar o propósito de Deus em sua vida? Ou aquilo que Deus confiou nas suas mãos? Então não tenha medo de viver o sobrenatural do Senhor. E tenha um posicionamento. Que você entenda que essa convenção, esse novo passo que você deu com Deus, tem que acontecer uma transformação verdadeira. Se encha primeiro das coisas dos céus. Quando você começa a estudar a palavra, quando você começa a mergulhar mais na presença de Deus, algo começa a ser transformado. E daí você vai entendendo. É necessário honrar a doutrina da sua igreja, mas é muito mais importante honrar os princípios de Deus. É necessário, respeitar a doutrina da sua igreja. Se sua igreja tem uma doutrina, você tem que seguir ela. É necessário. Mas não cuspa isso na cara da sociedade, achando que isso é o certo. Que se não se comportar dessa maneira que você se comporta, não vão para o céu. Não é assim que funciona. A transformação tem que acontecer aqui dentro de mim. E a gente só vai alcançar o reino de Deus se existir essa transformação aqui dentro. Sabe? Então Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece o que a gente vai falar antes mesmo de sair da nossa boca. Então nem adianta querer enganar a Deus, né? Deus, ele conhece tudo. Então, galera, esse é o vídeo de hoje, né? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é isso, galera. Que esse novo capítulo da sua vida tenha uma transformação verdadeira. Que você alcance viver as maravilhas de Deus. Um grande beijo e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.